volta com mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical. Desse modo, eu cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. A lição de hoje tem por título O Espírito Santo e a Edificação da Igreja. Texto bíblico básico está na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 13. Texto áureo, em Atos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Objetivos da lição são 3. Número 1, a ação do Espírito Santo no início da igreja. Número 2, entender que o Espírito Santo promove a unidade da igreja. Número 3, perceber que o Espírito Santo é quem mantém a igreja, porque já estudamos aqui em uma aula anterior que ele é o administrador da igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Palavra introdutória. Existe um relacionamento muito estreito entre o Espírito Santo e a igreja. É deveras notável a sua participação na formação, na direção e na atividade ou atividades regulares dela. Desse modo, nas igrejas estabelecidas após o dia de Pentecostes, quer dizer, ao longo de toda a história da igreja, inclusive nos dias odiernos, o que ardia no coração de suas respectivas membresias era a chama acesa pelo Espírito Santo, a mesma coisa que acontece nos dias atuais. Logo, devemos compreender que esta chama deve resplandecer, estou reafirmando, enfatizando, igualmente em nossos corações com igual força e intensidade. E agora, passemos para o tópico de número 1, o Espírito Santo e a Igreja. No Antigo Testamento, o povo de Deus era conhecido como a congregação de Deus, Assembleia de Deus, reunião de pessoas, pois era chamado dentre as outras nações para ser um povo separado para Deus. Atos 7 e 38. Este texto eu irei ler agora. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Portanto, nesse texto, os filhos de Israel foram designados, cognominados de congregação. Nada obstante, o povo de Deus é constituído de todos aqueles que confessam a Cristo. Note que eu não escrevi que recebem a Cristo, que confessam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e são por ele recebidos como membros de seu corpo. O pecador confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, arrependendo-se de seus pecados e confessando-os. E então Cristo recebe este pecador para pertencer a ele, integrar a sua igreja e fazer parte de seu corpo. Prestemos atenção nesses detalhes porque eles são primordialmente importantes, já que não é o pecador que recebe a Cristo, é Cristo quem recebe os pecadores. Existe um texto na Escritura que diz claramente que ele recebia pecadores. Agora o nosso tópico, o nosso subtópico de número 1.1. Foi uma pequena distração da minha parte. O Espírito Santo ampliava o alcance da igreja. Acrescentava os que iam sendo salvos, Atos 2 e 47. Orientava os apóstolos, Atos 13, versículo 2. Em uma aula anterior, nós estudamos e aprendemos que na igreja que estava em Antioquia, o Espírito Santo falou, determinando que
Barnabé e Saulo fossem apartados, separados para a obra a qual o Espírito Santo estava a chamá-los. Então, isto indica que ele estava orientando os apóstolos e, obviamente toda a igreja que estava ali naquela localidade. Também enchia todos os que ouviam a palavra de Deus e criam nela. Atos 10 e 44. Dessa maneira, o Espírito Santo ampliava o alcance da igreja para além dos limites de Jerusalém, a ponto de que os crentes da igreja primitiva alcançaram o mundo inteiro de então com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora o subtópico de número 1.2. O Espírito Santo animava os santos. Diante das tribulações, o Espírito Santo encorajava os santos, fortalecendo-os a continuarem a sua obra. Inclusive, esse texto de Atos, capítulo 13, versículo de número 52, quero ler a partir desse momento. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando estamos cheios de alegria e do Espírito Santo, permanecemos motivados a sermos instrumentos nas mãos de Deus, principalmente no que diz respeito à pregação do Evangelho de Cristo para aqueles que ainda encontram-se perdidos, sem salvação, sem esperança e sem Deus. Logo, a atual Igreja de Cristo precisa continuar perseverante, a exemplo do que fez a Igreja primitiva, que se manteve fundamentada nos ensinos de Cristo e na comunhão do Espírito Santo de Deus. Agora, o tópico número 2. O Espírito Santo proporciona a união. A ilustração do corpo, do corpo humano, logicamente, de acordo com aquilo que Paulo escreveu em uma de suas epístolas aos Coríntios, é a que melhor expressa a constituição da igreja, ou seja, a forma como ela se organiza. O corpo exerce múltiplas funções, mas é orientada diretamente pelo cabeça, Cristo Jesus. Para isto, ele deu à igreja pastores, evangelistas e mestres. Também está lá no texto profetas e apóstolos. Entretanto, eu darei ênfase apenas a esses 3 ministérios distintos. Repito, pastores, evangelistas e mestres. Estes são levantados por Deus a fim de que através deles a membresia da igreja seja orientada, ensinada, doutrinada biblicamente, a fim de que realize aquilo que o texto sagrado chama de obra do ministério. Tudo isso sob a direção do Espírito Santo, porém compreendendo que Cristo é o cabeça deste corpo. Agora, o subtópico 2.1. O corpo é formado por diversos membros. O Espírito Santo é responsável por manter a unidade da igreja, mas também vivifica e concede os dons para a sua edificação. Este texto de 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11, ele refere-se especificamente à manifestação dos dons espirituais. Mas temos uma aula mais adiante especificamente sobre este assunto. Desse modo, os membros do corpo de Cristo interligado que estão uns aos outros, como orelha, veja bem você, olho, não é? Mãos, pés, todos estes membros, ainda que diversos e diferentes uns dos outros, fazem parte do mesmo corpo. Assim é a igreja de Cristo, assim é o seu corpo. Um é a orelha, o outro é o pé, o outro é a mão, o outro é o dedo mindinho e assim sucessivamente. Mas nós precisamos estarmos interligados uns com os outros, sempre unidos no mesmo Espírito, para que Deus nos use como instrumentos nas mãos dele. Então, assim estaremos executando suas atividades a nós
concedidas mutuamente, sempre uns ajudando aos outros, mas também e principalmente sendo ajudados pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. E agora, subtópico 2.2, unidos pela esperança. A esperança de um cristão deve estar em seu futuro encontro com Cristo Jesus. Ele disse, quando eu for, não é? Aí ele disse, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque nesse texto ele acrescentou, virei outra vez. E nós estamos aguardando esta promessa. Na sua vinda, então, estará presente o cumprimento da promessa dele, porque nos levará para estarmos e morarmos com ele em caráter definitivo. Desse modo, necessitamos do Espírito Santo para nos ajudar a esperar por algo que não vemos, mas que nos foi prometido pelo próprio Espírito de Cristo. Agora o subtópico 2.3, unidos pelo batismo. O batismo espiritual consiste em nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. 1 Coríntios 12 e 13 e também Gálatas capítulo 3, versículo de número 27. 1 Coríntios 12 e 13 eu estarei lendo agora. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, este é o batismo através do qual nós fomos introduzidos no corpo de Cristo. No entanto, não devemos nos esquecermos da importância do batismo nas águas, uma vez que o batismo nas águas é a representação da morte do velho homem para a ressurreição de uma nova criatura, que se dá por meio do arrependimento e da fé no sacrifício de Cristo, Romanos 6 e 3 e Efésios 4 e 20. Inclusive, de acordo com Romanos 6 e 3, o texto é bem claro ao dizer que nós somos ressuscitados dentre os mortos para vivermos em novidade de vida. Agora, o subtópico 2.4, unidos pela regeneração. A regeneração é chamada de nascer de novo ou também nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus, estar em Cristo, ser uma nova criatura. João capítulo 3, versículos 3 a 6 e o famoso versículo de 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. Está ligada ao arrependimento e ao abandono das práticas pecaminosas, bem como a aceitação de Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor, conforme eu já ressaltei em um tópico anterior. Agora, o tópico número 3, o Espírito Santo mantém a graça. Através dos séculos, a Escritura continua sendo o registro dos princípios de Deus para toda e qualquer pessoa, independente da cultura dela, porque a cultura é local. Agora, a doutrina bíblica ela é universal. A mensagem salvadora de Cristo, inclusive, ela é atemporal, ou seja, ela transcende ao próprio tempo e é destinada a todo homem, João 3 e 16. Assim, o Espírito Santo conserva a igreja, acrescentando aqueles que se convertem pela pregação do Evangelho de Cristo. Então, o mandamento de Cristo continua vigente nos dias atuais, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Subtópico agora 3.1. Amadurece os santos. Os apóstolos de Cristo investiam na maturidade espiritual da igreja, por meio da conscientização da unidade e do incentivo à prática do amor. Atos 4 e 32. Então, nós devemos primar pela unidade
no corpo e do corpo de Cristo. Lembremos-nos que em sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, Cristo orou para que nós fôssemos um, como ele e o Pai são um, apesar de serem duas pessoas distintas. Isto é uma verdade primordialmente importantíssima para todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Desse modo, passemos para o subtópico número 3.2, sustenta os cristãos. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja avivada e missionária, por isso que ela se empenhou em levar a pregação do evangelho a todos os quadrantes do mundo, conforme eu já falei anteriormente. O Espírito Santo usou o quê? O amor como a principal força motivadora, motriz dessa igreja, e orientou os apóstolos a que agissem em comunhão uns com os outros, porque a Escritura Sagrada ensina que devemos manter comunhão com o Pai, logicamente, com o Filho, com o Espírito Santo, mas também devemos manter comunhão entre nós, membros do corpo de Cristo. Dessa forma, a igreja conseguiu se manter firme. Note que, inclusive, eu enfatizo muito bem esta palavra firme no nosso esboço, dando-lhe até uma coloração diferente. Firme ou firmes diante das tribulações e das dificuldades até chegar aos dias de hoje. Então, você que está enfrentando tribulações, tenha convicção absoluta de que o Espírito Santo está te sustentando, te fortalecendo e que não te abandonará em momento algum. Logo, concluindo mais esta lição, lemos que o Espírito Santo foi o principal responsável pela configuração que a Igreja de Cristo possui atualmente. Ele cuidou do corpo de Cristo e espalhou por todo o mundo, a fim de que o Evangelho fosse proclamado a toda criatura. Sendo assim, o Espírito Santo sendo assim, o cristão deve exalar o perfume de Cristo por onde passar. E o Espírito Santo continua administrando e capacitando a igreja para que ela possa continuar a obra que Cristo começou há tempos, ou seja, séculos atrás. Logo, finalizando a nossa lição, atividade para fixação. Leia Atos 2, 42 e 47. E informe de quais características da igreja primitiva não devemos abrir mão. Você conseguiria citar de memória qualquer uma delas? Bem, não tenho como eu saber disto, porque eu estou do lado de cá, você está do lado de lá. Portanto, vamos logo à resposta para a nossa atividade de fixação. Perseverança na doutrina dos apóstolos, comunhão, ênfase na oração, solidariedade, intimidade com o sobrenatural e ousadia na evangelização. Atos 2, versículos 42 ao 47. Dessa maneira, finalizamos aqui mais esta importante lição de nossa escola bíblica dominical. Deus te abençoe por Cristo Jesus e até a nossa próxima lição, a de número 11. Amém.